Bismillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Testemunho que não existe divindade que merece adoração a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. Testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro, a quem ele enviou como orientação para toda a humanidade. As-Siyam, o jejum, é denominado também como proteção. O jejum é uma proteção. Na língua árabe, no texto em árabe, o profeta alayhi salatu wassalam disse: As-sawmu junnah. As-sawmu junnah. Ele disse isso quando um de seus companheiros, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, perguntou a ele. Ele disse assim: Ya Rasulallah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'ani an-nar. Ó mensageiro de Deus, me informe sobre uma ação que me introduz no paraíso e me distancia do inferno. Vejam sobre o que perguntavam ao profeta alayhi salatu wassalam. E vejam também como essas perguntas formaram para nós resumos do que a gente deve se preocupar em nossa crença e nossa religião. Então Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu diz: ó mensageiro de Deus, me informe sobre uma ação que me introduz no paraíso e me distancia do inferno. O profeta alayhi salatu wassalam disse para ele: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. Você perguntou sobre algo muito grande, muito importante. Você perguntou sobre algo muito grandioso, azim. Porém, isso é fácil para quem Deus facilitar a ele. É fácil, mas é fácil para quem Allah facilitar para ele. Aí o profeta alayhi salatu wassalam citou os pilares do Islã, os 5 pilares do Islã. Depois disso, o profeta alayhi salatu wassalam disse para ele, perguntou: Ala adulluka ala abwab al-khair? Quer que eu te indique as portas do bem? Quer que eu te indique as portas do bem? Aí ele disse sim. Então o profeta alayhi salatu wassalam citou sobre o jejum, sobre a doação e sobre a oração. Aí disse então: as-sawmu junnah, ou seja, o jejum é uma proteção. O que significa o jejum ser uma proteção? Os sábios disseram: é uma proteção contra o castigo de Deus. E também é interpretado que é uma proteção contra os nossos desejos. Ou seja, é uma proteção para nós frente aos nossos desejos, frente àquilo que a gente tem de impulsos nessa vida e que podem ser nocivos para nós. A gente pode dizer: as-sawmu junnah, o jejum é uma proteção, significa é uma proteção contra tudo aquilo que te faz mal, contra tudo aquilo que é nocivo para você. E aí depois o profeta alayhi salatu wassalam disse: was-sadaqah tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nar. E a doação apaga o erro, apaga o seu pecado, assim como a água apaga o fogo. Ou seja, não deixa nenhuma marca desses erros. Quanto mais a pessoa doa, mais Deus o perdoa, mais Deus apaga os seus erros e mais Deus também multiplica essa pessoa. E depois citou uma das mais nobres adorações e a melhor oração depois das 5 obrigatórias, disse: وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. Então, ele disse: quer que eu te indique as portas do bem? Então ele disse: o jejum é uma proteção. A doação apaga os erros, assim como a água apaga o fogo. E disse, número 3, e a oração do indivíduo no meio da noite, ou seja, na madrugada. E aí ele recitou o verso onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. Os corpos de algumas pessoas repelem o leito, saem do leito, deixam o sono no meio da noite para agradecer e para rogar a Allah subhanahu wa ta'ala com esperança e com temor.
Enfim, então o profeta alayhi salatu wassalam denominou para nós o jejum como uma proteção, e o hadith é muito longo e tem também vários conselhos sobre diversos outros assuntos, até que no fim o profeta alayhi salatu wassalam cita também que a pessoa deve proteger a língua e não fazer com que a língua seja um argumento para que essa pessoa seja punida. Enfim, então citamos esse texto apenas para trazer como exemplo como o profeta alayhi salatu wassalam também lembrou um dos benefícios do jejum, que é o jejum ser uma proteção para o ser humano, uma proteção para o muçulmano, uma proteção contra tudo aquilo que é nocivo, tanto nessa vida como na outra. Na outra vida, contra o castigo de Deus. É uma proteção também nessa vida contra diversos meios que podem ser nocivos para nós, como os prazeres, os impulsos que a pessoa tem. Assim, o muçulmano ele aprende com o jejum e acaba realizando com o jejum o autocontrole, o controle de seus desejos, de seus impulsos, de suas vontades, o que é chamado uma autodisciplina, o que pode ser chamado de uma autodisciplina ou autocontrole. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que aceite de nós o nosso jejum e que esse mês de Ramadã seja abençoado para todos nós. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana. اللهم ربنا إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل آمين والسلام عليكم ورحمة الله